Valdir e Carlos Magrão, para atender o pedido da nossa amiga Maria da Horta. Antes teve Diplomado Gino e Geno, para minha amiga Nice Frazon, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Tivemos outras modas também, Casa de Caboclo, atendendo o pedido nessa sequência musical. E também a música com Eduardo Costa, para minha amiga Dona Terezinha, lá do Jardim América. Você tá aqui com a gente, ó. Você está ouvindo Viola, Prosa e Café. Hora certa, Banovski Construções de Piscinas, a piscina dos seus sonhos ao seu alcance. É ele! Rapaz, eu até comentei com ele, falei assim, ó, existe vinhetas, propagandas, bordões que ficam gravados como a da Poupança Bamerindos, e essa daqui, para nossa região, é a que ficou mais gravada, porque durante muitos anos consecutivos foi executada nas principais emissoras. Bom dia, meu amigo Aparício Cardoso, o Cardozinho agora. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo e companheiro. Bom dia, Aldo. E como eu falava, né, na abertura do programa, tem gente que até hoje canta essa vinheta aí na rua, né? Como eu falava antigamente na abertura dos programas, quando eu fazia, né? Bom dia, Grande Vale do Arinos, bom dia, Nortânia e Mato Grosso, e bom dia, Juara, meu amor, né? Que é verdade. O bordão que eu tinha. Essa vinheta, Aldo, é interessante, né? Até hoje as pessoas não esqueceram, continuam. Teve um dia que eu cheguei no posto ali, para abastecer, tinha uns 4, 5 frentistas assim, na hora que estavam parados, né, em linha. A hora que eu parei, que eu desci do carro, a impressão é que eles tinham ensaiado. Para fazer o coro. Todos eles cantaram essa vinheta. E teve uma vez também numa escola, que a professora, fazendo lá uma brincadeira com a criançada, descontração e tal, perguntou, quem sabe cantar aí? Aí a menina falou, eu sei cantar, o que você sabe cantar? Ela foi lá e cantou a vinheta, né? Então tem uma história realmente, sim. Graças a Deus, né? Ficou marcado. Mas é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, nessa, acho que já 20 anos de Rádio Cidade, Juara. 22 completamos 22 esse ano, né? 22. Então eu sei da luta que foi, né, da Dax, do Toninho, da Dona Helena, para conseguir, né, colocar no ar essa rádio. Foi bastante difícil, eu sei, e graças a Deus hoje está aí, prestando serviço comunitário para a cidade. Parabéns, obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço você ter aceitado, eu sei que você tem uma agenda muito lotada, né? Porque você está no local, né? Em loco da notícia, quando a notícia acontece, o primeiro veículo de comunicação que chega, praticamente em todos, é o Show de Notícia. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso também. Vamos falar agora, semana passada nós tivemos o Dia do Radialista, que foi dia 7 de novembro. Estava até falando que nós temos 2 datas, não sei se somos privilegiados por ter 2 datas no ano, né? Mas temos 21 de setembro e dia 7 de novembro. E aí, Aparício, você foi o primeiro locutor de rádio da cidade de Juara, da região noroeste, e, se eu não me engano, o segundo do Nortão, né? Porque aqui não temos problema em falar isso, a Rádio Tucunaré foi a segunda emissora do Nortão em 1988, me corrija. 88, né? E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para você, né, você já tinha trabalhado com comunicação, com rádio ou com qualquer que seja alguma comunicação quando foi convidado ou não? Foi a primeira experiência que você teve, você tinha uma dicção boa e aí ali em conversa, é o Aparício, é o cara, é ele, vamos. Na verdade eu tinha já uma experiência, né? Lá no Paraná, em Capitão Leônidas das Marques, na Rádio Havaí, e a gente fazia lá também locução de anúncios de filme no cinema Havaí, do saudoso Olívio Tormes, né? Então nós fazíamos aqueles Fusca com 4 cornetas em cima, né? Um amplificador Delta, e em cima do cinema também tinha, desculpa. Então a gente fazia o anúncio dos filmes, né?
eu, o Maninho, que é filho do saudoso Olivo Tormes, hoje está em Itagará da Serra, tem uma emissora de televisão lá e o jornal Diário da Serra, Mano Resk, nós saímos na rua anunciando, e aí a gente ia treinando e fazendo uma competição entre a gente, né? Eu, o Maninho e o Leonildo Langoni. Atenção, senhoras e senhores, não percam hoje na tela do seu cinema o sensacional filme Technicolor e Cinemascope com Sylvester Stallone e tal. E aí a gente que bacana, aí anunciando e foi aprendendo. Aí veio a rádio, lá a Rádio Havaí, que eu tive lá no ano 2023, a gente consegui até uma entrevista lá. E aí a gente migrou para a rádio, né? Depois eu mudei para Cascavel e eu comecei a escrever para o jornal Hoje. Era um pasquinzinho lá do Cefrim Filho. Eu escrevia uma coluna para o jornal, tal, escrevia para ele como colaborador. E aí eu fiz um teste também na Rádio Independência. Na época tinha um grande comunicador lá, que era o Juarez Story, né? E ele acabou saindo, ele estava na Colmeia, né? Aí eu fiz um teste na Independência. Lembro até hoje do texto. Aí eu fui o único a passar em locução e redação, passamos em 2, redação e locução, que era o teste, né? E o teste, o mais pesado, era um anúncio de uma clínica de olhos. Era clínica de olhos e oftalmologia, otorrinolaringologia e endoscopia peroral, Dr. Charles e Dr. Chimansky. Nossa, gravou mesmo, ficou marcado porque era um pesado, né? Do texto aqui, mas era essa mesmo. Então passei, aí fiquei 30 dias lá em teste e tal, né? Mas depois, como o Juarez Story, que era o bambambam da época, saiu da Colmeia, aí a Independência foi lá e trouxe ele, né? Aí, buscou ele. Aí para se contratar um novato, né? Novato, contratou ele e tal. E aí depois aqui, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um jornal, eu ajudava o Manuel Teodoro, tempo do Castelinho ainda, né? Manuel Teodoro e o Quirino, que tínhamos o jornal Folha de Juara, que era antigamente do Castelinho, e aí a gente escrevia para o jornal e fazia locução no Rádio Poste. Rádio Poste, né? Do Betinho, do Davi, né? Do Batista, do Hélio. A gente fazia locução no Rádio Poste da rodoviária. E depois, né, o Galvão, que era o diretor administrativo da rádio, me convidou, a gente fez alguma matéria dele da rádio, que ia ter a rádio e tal, e aí eu comecei, ajudei inclusive não na montagem, né, porque a montagem foi o seu Valdomiro, que veio de São Paulo para montar a rádio, a parte de equipamentos, mas a programação e tal, e aí depois começamos a falar. O primeiro a falar em microfone de rádio aqui em Juara foi eu, e foi uma coisa assim, ó, eu falo que por mais que hoje nós tenhamos excelentes locutores aí, você, tantos outros, né? O Rafael, que eu gosto muito do trabalho do Rafael, mas assim, ninguém vai viver o que eu vivi. Sim, não com vai. certeza. Porque assim, a semana até um senhor estava conversando comigo, né, lembrando isso. Aqui só pegava a Rádio Nacional da Amazônia. A Nacional de Brasília também, mas o foco era a Nacional da Amazônia. E nós não tínhamos um palmo de asfalto, nem para chegar, nem na cidade, a energia era racionada, às vezes 10, 20 horas por dia de racionamento, e a gente vivia aquele drama aqui de uma cidade no meio do mato, literalmente, né? Energia ruim, comunicação só tinha... Falta de informação. Falta de informação. Aí, de repente, tinha um louco daqui, um cara chamado Aparício Cardoso, que muita gente achava que era de fora, que tinha vindo de fora. Não, era daqui, eu já morava aqui, né? E aí foi uma loucura. Quando inaugurou a rádio, a porta ficava fechada e as pessoas empurravam cartinha indo lá embaixo, que era lá na saída. Isso, lá na saída. Tá? Para levar as cartas. O telefone você colocava no gancho e trem, só colocava e tirava, porque não parava de tocar. Era uma loucura, né? E muito, assim, digamos assim, muito complicado de trabalhar, né? Porque só tinha o telefone mesmo para comunicação e não tinha mais nada. A gente depois começou a vir parabólica e tal, para ter alguma coisa via parabólica. Tinha o jornal impresso, mas às vezes não vinha por causa do transporte. Chegava o jornal de que era para vir do dia, já chegava atrasado, né? Às vezes, e aí chegava ainda 2 dias depois, era complicado, né? Na verdade, assim, acho que a maioria do povo aqui de Juara sabe onde eu moro, porque desde que eu cheguei eu moro no mesmo lugar, ali perto
para cada creche, centro, mas é para o lado da creche Madre Paulina. O aeroporto era onde hoje é o cemitério. Isso ali. Eu muitas vezes, não, todos os dias, eu ia no aeroporto, às vezes de bicicleta, às vezes de moto, às vezes de Fusca, né? Para pegar o jornal, a Gazeta, que eu tinha amizade com os pilotos, né? O principal que vinha sempre era o Bonfim. Aí ele me dava um jornal para a gente ter alguma notícia do dia. Então, se imagina sair ali de casa, de bicicleta, na época eu aguentava pedalar, né? Ir lá no aeroporto, pegar e... O avião era para chegar às 8h40, 7h40. O programa começava às 8h. Tinha dias que o avião atrasava. E eu atrasava para chegar na rádio também, mas era aquela... Vai. Perna para quem te quer, né? Acontecia alguma coisa, por exemplo, quantos crimes que aconteceram aqui no centro da cidade, assassinato e tal. Não tinha o que hoje tem, que já você recebe no WhatsApp, no celular, tudo, você tem foto, tem as informações. Aí eu tinha que sair de lá, pegar a bicicleta ou a moto, vir aqui no centro, ver o que tinha acontecido, para poder levar. Para depois relatar lá a notícia. Era uma loucura. Uma loucura, verdade. Mas já era uma notícia mais evidente, mais em tempo real do que para quem não tinha nada, aquilo já foi, né, uma coisa fenomenal. Sim, o jornal só saía aqui, o jornal que a gente tinha aqui, que a gente fazia, saía tipo uma vez por semana, ou 15 dias, não lembro se era semanal ou era quinzenal. Então não adiantava você se basear pelo jornal, né? As notícias eram sempre velhas, né? Verdade. Outra coisa, aquele texto que você volta e meia, ele vem à tona, o primeiro texto que você falou na rádio, que é um texto de Charles Chaplin, né? Se eu não me engano, né? O Grande Discurso, é isso, né? O Grande Discurso ficou volta e meia. Imperador, acho que muito, muito bacana também, volta e meia veiculado, né, nas emissoras aí. E você tocou num ponto que eu já queria fazer, e você já deu o gancho, né, para que eu fizesse a próxima pergunta, é que o que você viveu, ninguém vai viver hoje em dia. Eu ainda cheguei a pegar, não igual, é lógico, mas um pouquinho dessa época de cartinha, da primeira vez que eu trabalhei, que até você foi meu diretor lá na rádio, em 2000. Mas já tinha mais telefone, já tinha até celular, não tinha WhatsApp, mas tinha mensagem de texto, então já era menos, né? Mas tinha muita carta, né? Mas essa pergunta que eu vou fazer para você é justamente isso. Hoje em dia, não que não seja, mas só que antigamente, né? Por conta de rádio ser uma coisa nova na cidade, até mesmo, né, não só na cidade, na região, e muitos locutores de rádio, principalmente como você bem frisou, aqui na cidade só pegava a Nacional de Brasília, que era Nacional do Amazonas, que era mais ouvida. Os locutores de rádio eram tidos, não que hoje não seja, mas bem menos, eram tidos como artistas, né? Celebridades, isso. Então você tinha, eu creio que você tinha muitas cartas, inúmeras cartas, e também como você era recebido quando você ia, por exemplo, aqui na cidade, depois que você passou a ser conhecido, o pessoal começou a acostumar com você. Mas quando você saía, por exemplo, para Águas Claras, para Paranorte, Catuaí, como o pessoal chegava em você para te abordar? Essa sensação que eu quero que você descreva um pouquinho. Não deixa eu esquecer de falar das cartas. Tá. Antes eu vou falar disso aí. Era assim, hoje tem WhatsApp, selfie e tal, na época não tinha, mas as pessoas levavam. Eu lembro, nessa época, esse ano foi um ano eleitoral, e o seu Zé Paraná era o candidato que eu trabalhava com ele, eu era apresentador dos comícios do seu Zé Paraná, e a gente ia a Águas Claras, aqui em Juara mesmo, né? Então usava o meu nome, inclusive na campanha, para falar, hoje comício e tal, na comunidade de Águas Claras, Jaú, com a presença do locutor Aparício Cardoso. Então era uma atração para o comício. Um destaque para o comício, a sua presença. Sem falsa modéstia aqui, né? Era usado, era feito e tal. Eu gostava disso até, né? Porque ajudava, e o seu Zé Paraná foi eleito, foi um grande prefeito. Então a gente ia e as pessoas já aproveitavam para entregar as cartas, tirar foto,
não tinha assim, era tudo analógico, não era digital. Eu recebo fotos até hoje. Esses dias eu recebi foto da irmã Luzia, que fazia programa na rádio também. Então, volta e meia tem pessoal, mas as cartas eram assim, Aldo. Hoje a pessoa manda o WhatsApp, tal, oferece para fulano, tal. É no dia. Na época as pessoas faziam assim, tipo, fazer 100 cartas. Escreviam 100 cartas, dobradinho, certinho. Aí colocavam lá, favor atender dia tal, 10 horas, tal, aniversário, todo dia, pedir com tal. Então, você não conseguia atender, lógico, né? Porque as pessoas mandavam assim, muito bem arrumadinho. Tem foto, cartas inclusive desenhadas, com muito carinho pra gente. Coraçãozinho, uma dedicatória, flores, perfumadas. Então mandavam essas cartas e queriam que a gente atenda, mas pô, vinham milhares, né? Eu fiz uma promoção uma vez, eu tenho foto registrada e as pessoas que participaram estão aí vivas para contar, quer dizer, eu não estou inventando história. Foi, acho que 87, por aí, quando veio, acho que foi o grupo Dominó, né, Marcelo? Que veio aqui em Juara fazer um show e nós fizemos uma promoção. Quem escrevesse a maior carta ia passar uma tarde, ia almoçar com eles lá na ilha, que era a Ilha do Evaristo, antigamente, tinha um restaurante lá, né? E era Lua Bela, hoje é Lua Bela, né? E almoçar lá na ilha. E aí, nós fizemos a medição dessas cartas, acho que um dia antes, eu lembro, participou o Fileno, o Baganha, acho que o Dr. Elcio, se não me engano. Fazer a comissão ajudando a medir as cartas, né? A carta que ganhou, a maior carta, ela deu mais de uma volta na Praça dos Colonizadores. Se eu não me engano, a praça é 450 metros. Isso, por aí. A carta deu uns 30 metros a mais, quase 500 metros de carta. Não tinha conteúdo assim, era eu te amo, não sei o que, eu te adoro. Eu quero ver vocês e tal, mas tinha... E quem escreveu, quem tiver dúvida, pergunte para ela. Ela hoje é dentista, formada, casada com o Dr. Fernando Melo, a doutora Arielle Frison, na época era uma menina, né, adolescente, pré-adolescente. Ela foi a ganhadora do direito de ir lá almoçar com eles. E aí, o Marcos Braga, também está aí lá, tem uma loja de informática aí, né? O Marquinhos namorava a minha filha, a Rafaela. Ele tinha uma caminhonete, o seu Wilson Braga tinha uma caminhonete, uma F1000, carroceria de madeira, que é grande. Encheu a carroceria da caminhonete de cartas. Eu, o Marcelo e a Rafaela tivemos que ir em cima da caminhonete, segurando as cartas para não voar, porque era muita carta, para levar para queimar as cartas. Tinha que destruir, né, consumir, mas na época podia queimar. Vamos lá, perto da rádio lá embaixo lá, e queimamos as cartas. Então, histórias que hoje não se repetem. Não. Por isso que eu falo, ninguém vai viver o que eu vi. Pode ter melhores? Tem. Eu acho que hoje todos são melhores no trabalho que eu fazia, mas era um trabalho de muita épocas diferentes, muita dedicação. Como o esporte, depois até eu gostaria que você tocasse nesse assunto. Falo sim, vou abordar sim esse tema. Nós já falamos da carta, de como era recepcionada, era calorosa, as pessoas pediam até autógrafo, sim, né? Sim. Bacana isso aí. Hoje quase não existe mais autógrafo, mais a selfie. Ainda tem, por exemplo, pessoas que me encontram na rua, no supermercado. Esses dias eu fui a Porto, muita gente vem, tira selfie e tal, reconhece a gente. E a história fica. Continua, a história veio, o legado vai ser sempre. Um amigo meu, eu vou até citar o nome aqui para não ser, o Carlos Sirena costuma falar o seguinte, né? Que com um lápis você escreve o futuro, né? Mas nem com 1 milhão de borrachas você apaga o passado. Verdade, exatamente isso aí. Bacana essa frase, gostei. Antes de entrar na fase do esporte, que você também narrou, foi, acho que se não, acredito também que foi o primeiro locutor esportivo, narrador esportivo da região, mas só antes um pouquinho, e depois você já pode emendar sobre o esporte. Era da dificuldade também em questão, nós falamos da dificuldade de notícias, de chegada, de informação, mas da dificuldade técnica também. Você vê, hoje em dia tudo aqui no computador, tudo aqui aqui não tem cadastrado, aqui a gente pega no YouTube, aqui não tem no celular, não tem, mas quando eu entrei já estava praticamente acabado aquelas fitas, né? A fita cassete, era raramente usar.
mas ainda tinha o bolachão, né? E já estava entrando o MD, que, nossa, na época, o MD para nós foi uma salvação, né? Mas e aí? Quando eu lembro do Altair Barbosa, né? Que era o seu... Eu até cobria a folga dele no sábado, fazia a mesa para você... Mas o Altair, quando era aquela fitinha, ficar rodando lá, ele e o Wilson Lopes, Maria Lopes, meu Deus do céu, lembra as dificuldades, as dificuldades. Assim, Aldo, tudo que é pioneiro é difícil, né? E principalmente numa época que era totalmente analógico, né? Não tinha digital, não tinha nada. Inclusive em 99, quando eu fui presidente da Câmara, eu participei de um congresso em Salvador, e os caras falavam de tudo isso, de alta tecnologia e tudo, que nós não tínhamos. Na época a gente gravava no Akai, que era um rolo, né? Não sei se você lembra. Eu lembro. Era um rolo, gravava no Akai para depois passar na fita. Essas fitas eram fitas de no máximo 1 minuto. Ela não é a fita que cabia uma música, era no máximo 1 minuto. Então gravava depois as propagandas no Akai, passava para as fitas, e da fitinha, essas fitinhas de propaganda, uma de um lado, outra do outro, dava para gravar, né? Ficavam lá na hora de selecionar para colocar. Eu lembro que a Maria Lopes era muito rápida, ela tinha que colocar o dedo assim para voltar a fita, né? Para ficar no ponto. Se não colocava, demorava, porque sempre tem um pedacinho que não grava, né? E até as próprias músicas, que eram tudo em fita. Eu tenho um amigo que ele viajava, caminhoneiro, né? E ele comprava a fita lá fora e trazia para ter alguma novidade. Porque o resto a gente tinha que gravar da parabólica, as rádios normalmente colocavam vinheta em cima, tinha que tirar aquilo quando era lançamento. Então o Assis, um amigo meu, ele sempre trazia as fitas com os lançamentos, as novidades, e algum jornal também, para a gente ler alguma notícia lá de São Paulo e tudo. Mas as gravações eram... Aí veio o MD, só que o MD foi muito rápido, ele passou, não durou muito, né? E outra coisa, a dificuldade maior era como gravar, porque só tinha um estúdio, só tinha uma mesa, não tinha estúdio de gravação. Então o que a gente fazia? 6 horas da tarde entrava no ar a Voz do Brasil. Nesse período? Aí a gente ia lá, colocava... Ao invés de passar pela mesa, né, colocava do transmissor direto para sair... Da parabólica direto para o transmissor, para não passar pela mesa de áudio. Não passava pela mesa de áudio. Aí a gente tinha 1 hora para gravar na mesa para usar a mesa para gravar. Isso quando não tinha energia, né? Quando tinha energia, né? Porque a maioria das vezes era... Tinha dias que a gente ia lá, ficava esperando, mas não vinha energia, não tinha como gravar. Então a gravação das propagandas era muito difícil mesmo. Entrevista gravada mesmo era complicado. Era assim, depois a gente passou a ter repórter. O Hélio Silva mesmo foi um que começou comigo como repórter, foi um cara que me ajudou muito. E aí a gente usava aqueles gravadores, né? Gravador maior, depois veio um menorzinho com fita, e aí depois é que veio os gravadores digitais, né? Hoje a gente faz tudo no celular, né? Verdade, o celular faz tudo já. E aí agora sim, já emendando, na narração esportiva também era outra dificuldade, porque hoje em dia você tem a Starlink, você bem falou, frisou da Starlink, aí quando você vai para a Starlink e tal, usa a Starlink, é uma vantagem, é uma mão na roda, né? E também, sem ser Starlink, você tem as redes de internet que são boas, né? Mas antigamente você ia fazer uma transmissão esportiva, você tinha que ter o link, e era o link da operadora de telefone. Rapaz, dava uma dificuldade, mas era uma experiência muito boa, né, Paris? Fala, você tem como falar melhor? Assim, a primeira transmissão esportiva que nós fizemos, e que eu narrei, eu era narrador, foi da inauguração do Ginásio Esportes Anjos no Simval Riva. Logo depois da inauguração da rádio, inaugurou o Ginásio Esportes. E aí veio os jogos regionais, vieram os jogos regionais para cá. Como acontece, volta e meia tem aqui, né? Mas era uma loucura de estudante de todos os municípios aí que vieram para cá. E aí nós transmitíamos vôlei, basquete, futsal, tudo a gente fazia. Handball, tudo. Só que era assim,
tinha que ter uma maleta, essa maleta era com fio, você carregava aquela, acho que você carregou várias vezes aquela maleta no ombro aqui, era, sei lá, um quadrado, assim, uma maletinha mesmo, pesada. Pesada, né? Que ela tinha um transmissor, tipo um mini transmissor ali dentro. É um conector, na verdade. É um conector, isso. E aí a gente fazia a transmissão pelo telefone. Na rádio tinha um híbrido, chamado híbrido, que daí ele era o que grampeava lá para colocar. Agora você imagina uma coisa, teve uns dias que o híbrido não funcionou, aí o que a gente fazia? Ligava pelo telefone e colocava o telefone na frente do microfone, aqui assim, ó, o fone... A parte que vai sair lá... o fone do telefone colocava na frente do microfone, por isso que saía aquela... Era, por isso essa dificuldade. Mas a dificuldade maior ainda era quando fazíamos, por exemplo, isso já em 94, quando o time do União Esporte Clube participou do campeonato estadual da primeira divisão. Da segunda divisão, depois da segunda divisão, nós fazíamos as transmissões, aí de fora, aqui não, aqui a gente fazia pelo telefone e tinha o radinho para ouvir o retorno, para saber se a rádio estava no ar ou não. Como só tinha uma linha de telefone lá para a rádio e começava, o telefone só ia até ali na Paraguaçu, né? Tinha uma linha dali até lá. Na época custava um dinheirão para colocar o telefone. Ali. Então, né? O certo era a gente ter 3 linhas lá. Uma para o telefone e mais uma LP, que seria o TX e o RX. Que é uma que vai e uma que volta com o retorno, então, né? Você imagina narrando o jogo em Alta Floresta, lá nós quase apanhamos lá, saímos fugidos de Alta Floresta, que queriam bater na gente lá, até o almoço que pagamos nós deixamos lá por causa do alvoroço, questão, disputa. O Joara ganhou E aí nós tínhamos que fazer isso só pelo telefone. E aí não tinha, o retorno não chegava lá, que era muito baixo. Aí você tinha que chamar uma vinheta, aí o cara que estava no estúdio aqui colocava a vinheta para você perceber lá embaixo que estava a rádio no ar. Senão você não sabia, muitas vezes você estava narrando e tinha caído a ligação e você não sabia, porque não tinha o celular para ligar e avisar, olha, caiu, tá fora. Ou então para você estar ouvindo pela internet e de repente você vê que caiu. E saber que está no ar ou continua, não tem. Aqui, quando era aqui, sim, né? Mas quando era fora... E isso aconteceu várias vezes, né? Não só Alta Floresta, Colíder, Vera, São José do Rio Claro, que a gente fez, mas fizemos coisa, Aldo. Inclusive, por exemplo, o Priminho era meu repórter, né? Me ajudava, depois tinha o Wender, né? E nós fizemos coisas que, olha, digamos assim, não vou dizer que até Deus duvida, porque Deus sabe o que aconteceu, né? Mas, por exemplo, transmitir jogo do União Esporte Clube lá no estádio José Fragelli. Lá em Cuiabá. Na Arena Pantanal agora, né? Transmitir jogo na cabine que o Fiore Gigliotti transmitiu. Olha, que honra, né? Uma vez eu fui convidado pelo Fiore Gigliotti para transmitir o jogo do Palmeiras lá. E aí eu estava em Cuiabá, um amigo meu me ligou e falou, preciso tal, você não vem, você está em Cuiabá ainda? O jogo era na quinta, eu estava chegando aqui, acho que na segunda-feira. Aí era a Copa do Brasil, né? Eu falei, cara, não tem jeito de ir aí, né? Eu perdi a oportunidade de ter isso na história, de trabalhar com o Fiore Gigliotti. Mas assim, também fiz televisão, né? Aqui tem a TV Joara, que eu fui o primeiro apresentador também. Olha, essa eu já não sabia, que você tinha sido o primeiro apresentador de telejornal, não. 1º de maio de 1994. Já é uma... A rádio era aqui. Era aqui. A TV era aqui. Era aqui. Inclusive o Toninho era sócio do Galvão, né? Então e foi a primeira. O Toninho, não sei se ele lembra disso, mas nós fizemos o dia que morreu Ayrton Senna, na Praça dos Colonizadores, fizemos toda a filmagem lá, que era na fita vídeo VHS, né? Uma filmadora, eu tenho aí uma filmadora lá em casa. E aí a gente fez toda a gravação e foi ao ar. E aí aqui eu tinha um programa esportivo chamado Bola 7, que era um programa de esportes, e tinha também um noticiário, que eu era o apresentador. Então eu sou o primeiro, e também depois inaugurei a Rádio Cidade também. Olha, que bacana. Né? Assim, coisas que eu até estava lembrando de um fato importante para falar aqui, agora acabei esquecendo. O velho vai ficando velho. Mas daqui a pouco você lembra, vai ter tempo ainda para você lembrar.
Outra coisa que eu vou fazer essa pergunta, já vou deixar essa em aberto também, porque eu também tô assim já, viu? Sou um pouquinho mais novo que você, não muito, mas já tô assim também. Você já é avô, né? Já sou avô, 2 netos, você viu? Legal, que legal, Deus abençoe. Até toquei a música aqui que a ouvinte pediu, aquela música do Baitaca, ficou bonita, demais, cabelos brancos, né? Você já deve ter ouvido, sim, né? Sim. Bom quando o homem consegue ouvir os netos falando benção meu avô. Eu já tô nessa, Graças que bom, a Deus. Graças a Deus. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi, é isso aí. Perguntar primeiro para você, que você também foi o primeiro, depois teve mais um só que trabalhou em emissora, em rádio, foi repórter, foi o primeiro a trabalhar com comunicação. Se não foi, eu não me recordo, você me corrija daí, mas o primeiro a se eleger para um cargo de vereador. Sim. Também. Foi o primeiro, foi eleito e reeleito. Depois nós tivemos o Hélio Silva, né, que também trabalhou na comunicação, mas você também foi o primeiro. Aí você fala um pouquinho como foi sua experiência na vida pública, apesar que, como locutor, a gente não que a gente está atuando diretamente, mas a gente é uma pessoa pública, a gente ajuda ali de outras formas, mas está ajudando. Mas você diretamente foi vereador eleito por 2 mandatos, depois participou como secretário em algumas administrações, 5 gestões, né? Então aí você falar um pouquinho dessa sua atividade também, que eu acredito que o rádio propiciou parte disso, não que tenha sido o principal, mas propiciou você enveredar por esse caminho. E a outra pergunta que eu já quero deixar para você também é que você, pioneiro na TV, eu não lembrava, olha que bacana, não me recordava, mas pioneiro no rádio, no esporte e também pioneiro no site. Você é o primeiro site, quando você começou, se você acha que o pessoal falava que era loucura esse negócio de carta, essas coisas, imagina do site quando você começou lá atrás. Eu escutei isso daí, por isso que eu falei, eu escutei gente falando, vai aguentar 6 meses no pau velho, ninguém vai acessar isso daí não, o povo aqui em Juara é chucro, e ser pioneiro no site também com show de notícias. Tudo depende de perseverança. Acreditar. Eu sempre acreditei, graças a Deus. A parte política, desde que eu cheguei aqui, eu participo da política. Desde que cheguei, eu fui coordenador da campanha do Seu Zé, na parte de locução, apresentação e tal, né? Fiz campanhas em Porto, Novo Horizonte, Itabaporã, isso já ia de moto daqui a Itabaporã fazer comícios lá. E aí eu já fui secretário do Seu Zé Paraná, fui secretário de administração e chefe de gabinete do Seu Zé Paraná. Depois eu me elegi vereador em 96 e tem uma história, por exemplo, o primeiro celular habilitado em Juara é o meu. É o número até hoje, é o mesmo número. Não, na verdade, mudou. Foi o 3000, né, o 991 3000. E isso porque a gente tomou posse dia 1º de janeiro de 97, e aí o Valdecir, que tinha uma loja aí, começou a habilitar os telefones, habilitou o primeiro das autoridades, por ordem alfabética. Seu nome era o Cardoso. Mas esse que eu tenho aqui também tem 29 anos, nunca mudei de número. E aí eu fui vereador 2 mandatos, fui presidente da Câmara, foi uma experiência maravilhosa, muito boa, e eu tenho um legado muito forte que eu deixei, graças a Deus, né, em termos de projetos, em termos até, por exemplo, nessa questão de informatização, de informática, né, e também de comunicação, de digitalização, foi uma coisa que eu deixei, porque a Câmara, quando eu peguei, tinha comprado um 486, um computadorzinho lá e tal, né? Aí eu comprei outros computadores, comecei a informatizar a Câmara, e nesse congresso que eu fui em Salvador, lá se falava sobre alta tecnologia. E a ideia era colocar todas as câmaras com um site, com videoconferência, para falar com a Assembleia, falar com o Congresso e tal. Hoje a Câmara tem o site que é do Interleg. Então eu fui participar lá em Brasília, que era para apresentar esse projeto, que era do Prodazem, né, do Senado Federal. E eu participei, fiquei uma semana em Salvador, e de lá eu trouxe essa expertise. Inclusive a minha Câmara foi contemplada, eu me inscrevi lá e por isso eu ganhei um computador. A Câmara de Juara ganhou um computador com modem para internet, antena, tudo. E aí veio, né? Mas o próximo presidente não tocou o projeto, que é aquela história, né? Rei posto, rei morto. O projeto era meu assim, como presidente, mas era da Câmara, né?
E aí não quiseram tocar, deixaram lá e não tinha internet. Nós não tínhamos. E aí assim, aí eu fui para a secretaria com o priminho, dei a vaga para o seu Anacleto e fui ser secretário de Meio Ambiente e Turismo. E aí, nesse meio, eu comecei a mexer, eu queria criar uma página de turismo para Juara. Mas como é que você cria sem Hoje, com meia hora, você cria um site, isso né? mesmo. Na época não tinha digitalização, essas coisas, por exemplo, máquina digital. A primeira câmera digital de Juara foi eu que comprei. Tenho até hoje lá e tudo. Aí o Luiz Antônio de Campos, que hoje é professor da Unemate, ele tinha microinformática, né? Ele me ajudou muito. Nós íamos para o escritório dele de madrugada para tentar fazer esse site, porque a internet era discada, lembra do barulhinho? Verdade, do modem, né? Discando. Para poder ter um pouco de qualidade na internet, um pouco mais, e ser mais barato, porque era ligação de escada para Sinop, era interurbano na época. Não, é verdade, era interurbano. Não deu, não prosperou, porque a internet não tinha como, você colocava uma foto, não tinha como tirar, sabe? Hoje você demorava a carregar, né? Para subir uma foto era uma... Aí depois veio a VSP, que era uma internet via rádio, do Pierre, vocês devem lembrar dele. E aí começou a melhorar um pouco. Aí o Carlos, e hoje acho que ele trabalha no Hospital São Lucas, começou a me ajudar, ele sabia como fazer e tal, foi me ajudando e tal para criar o site. Mas daí, como eu tinha saído da secretaria, eu comecei a criar o Show de Notícias. Eu queria criar do Show da Manhã, que era o programa que eu fazia na rádio. Mas aí tal, e logo depois também eu saí, aí eu falei, Show da Manhã e tal, como tinha o Só Notícias em Sinop, aí eu falei, vamos lá, criar Show de Notícias. E pegou. Porque na época só tinha o Show de Notícias aqui, isso foi em 2002, meu registro é de fevereiro de 2002, tem 23 anos já. Aí começamos a fazer esse Show de Notícias e virou uma referência. Só Notícias via a gente via Só Notícias, Olhar Direto em Cuiabá, tinha um Primeira Hora lá em Rondonópolis, outro em Alta Floresta, e o Mano lá em Tangará. Então eram poucos sites, tem dezenas, centenas aí, né? Verdade. E aí isso ajudou muito a ter esse avanço que teve depois. Aí depois da VSP via rádio, a esperança era vir a tal de ADSL, que era um modezinho, né, que vinha através da Oi, na época Brasil Telecom, né? Acho que Telemate ainda, até não sei, que depois virou Brasil Telecom, que tinha uma internet um pouco melhor, mas era um pouco melhor. Era coisinha mínima, né? Mas já qualquer coisa que viesse já ajudava. E aí começou a evoluir, e graças a Deus chegou. Aí depois eu criei também, eu não lembro bem quando que eu criei um canal no YouTube, né? Que hoje tem 12.500 inscritos por aí, graças a Deus evoluiu bem, e o site consolidou. Sim. Consolidou. Hoje, às vezes o pessoal de fora, eu vi esses dias, por exemplo, até um médico, acho que foi, falou assim, a gente publicamos, porque muitos sites maiores, né, veículos maiores começaram a me ligar, inclusive de fora. Onde que esses sites maiores viram? No Show de Notícias. Porque eles me acompanham, por exemplo, Olhar Direto, Só Notícias, pessoal Gazeta, todo acompanha a gente, como a gente acompanha eles, né? Então, isso, graças a Deus, foi uma evolução. Hoje está tudo aqui no celular, se eu precisar até tirar uma matéria, colocar. Tem essa facilidade, né? Facilidade. Eu não lembro qual que era o outro tema que você tinha falado. Não, você já abordou, que foi a política, o site, e agora eu quero fazer uma pergunta. A política depois ainda eu fui secretário do seu Zé, do Priminho, do Lourão, que também eu fui chefe de gabinete, do seu Edson Piovesan e do Carlos. Isso, cinco. A política, só para complementar, o bom da política é você poder fazer alguma coisa pelas pessoas, sabe? E eu fiz, deixei realmente um legado muito forte, né? Hoje em dia mudou muito e tal, mas eu, graças a Deus, mesmo não tendo tido sucesso na última eleição, eu sou muito grato à política e às pessoas, né, que sempre acreditaram em mim. E uma vez sendo homem público, pessoa pública, nunca deixa de ser, né? Tem um detalhe importante. Eu já vi muitos colegas entrar em depressão após sair de um mandato. Por quê? Acontece o seguinte, você é vereador até 31 de dezembro, você é chamado para tudo. Dia 1º, tomaram posse os outros, você é esquecido.
você não é mais, você já não é mais, você é esse. E muitos entram até em depressão, porque está em evidência e tal. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, até pela minha personalidade, né? Mas também porque eu nunca parei, minha vida sempre foi vida Sempre foi pública, ativa, né? Na imprensa, sempre estou participando de tudo. E olha, difícil alguma coisa que tenha acontecido importante desde que eu cheguei aqui que eu não tenha participado, desde o asfalto dessas rodovias, por exemplo, domingo aí teve o leilão do câncer, a gente estava lá e sempre participo de tudo, graças a Deus. Isso é um privilégio, eu agradeço a Deus por isso. Agora, eu já vou deixar duas perguntas de precavendo para não esquecer. Isso, com certeza. A primeira, eu quero que você fale, ainda em continuidade do site e tal, grupo de WhatsApp. Eu sei que você tem, se eu não me engano, até a última vez que eu vi, tá? Eram 9, 10. Agora são 10 já são 10. Quantos membros cada um desses grupos de WhatsApp? Continuando aí sobre o show de notícias. E depois eu quero que você fale para mim das pessoas que você, como radialista ou como na TV, no site, qual foi a personalidade que mais marcou que você entrevistou? Pode ser um cantor, pode ser um político, a que mais marcou que essa pessoa foi bacana. Essa foi, se eu pudesse ter a oportunidade de entrevistá-la de novo, eu gostaria de entrevistar 10 vezes. Olha, o primeiro entrevistado que eu entrevistei assim, até por conta de um relacionamento que ele tinha com o pessoal da direção da rádio, e por ele ter ajudado muito a trazer a primeira rádio para cá, foi o saudoso Jonas Pinheiro. Senador Jonas Pinheiro. Foi saudoso. Por telefone, direto de Brasília e tal, né? Mas foi, assim, gratificante por ser o primeiro, por ser um senador da República, tudo, né? Na época eu acho que ele era deputado federal. Né? E aí o Fernando Henrique Cardoso, que era, na época, era senador na época, e eu entrevistei ele por telefone também, né? Mas depois teve tantos e tantos outros, por exemplo, governador. Todo que é governador que veio aqui, o Dante de Oliveira, era um cara muito solícito com a gente. Simpático, né? Simpático, né? E a gente sempre participou, o Dante ia lá na rádio, andava, na época eu era vereador, ele me chamava de Cido, fiz campanha com ele, né? Apresentei vários comícios dele, né? O Dante era uma pessoa que... Mas assim... Padre Oscar Quevedo, por exemplo, né? Quevedo, olha que bacana. Padre Oscar Quevedo, bispos que vieram aqui, que eu entrevistei, o próprio, que já faleceu, ele era um cardeal, um gaúcho, né? Dom Cláudio Rumes, acho que é, Rumes, que veio aqui também, que eu entrevistei. Então, assim, de pessoas, de religiosos, pessoas simples, comuns também, né? E autoridades, né? As autoridades, por exemplo, eu estive com o presidente Itamar Franco em Sinop, entrevistei ele também, como comunicador, assim, por exemplo, eu fiz a primeira posse do Riva na Assembleia Legislativa, eu fiz transmissão ao vivo com um celular. Na época, aquele tijolão PT 550, que eu não sabia nem, aparecia ali cal. Cal, ligação, esse aqui ainda chama, aqui parecia cal. Tudo em inglês, né? Que era chamado, mas eu não sabia. Cheguei lá, o Rogério Riva falou, você vai transmitir com esse aqui, né? Para transmitir para a rádio aqui. E como, cara? Já tinha o celular, mas era tudo analógico, tudo. E aí eu fiz a transmissão de lá. Registrei, eu estava presente na hora que o Riva encontrou com o Dante de Oliveira. Ele tinha tido aquele impasse, porque ele era candidato... de oposição, não, né? Ele foi candidato junto com o Dante, né? Ele e o Jorge Abreu. E aí depois, para pegar a primeira secretaria da Assembleia e a segunda secretaria, ele e o Jorge foram para o lado do Jaime Campos, que tinha 24 deputados. O Dante elegeu 13, o Jonas 11, mas por causa do poder, né, o Riva e o Jorge Abreu foram para o lado do mudaram, viraram a casaca, Campos, que o candidato era o Oswaldo Sobrinho na época, né, foi o professor Oswaldo, foi outro que também a gente entrevistou várias vezes, Antônio Joaquim, tantos deputados federais. Aí nesse dia lá,
o encontro do Riva, a primeira vez que o Riva encontrou com o Dante. Depois dessa troca de farpas. No dia da eleição da mesa, no dia da posse. E o Dante, na época o Antero era o secretário de comunicação dele, né? Um dia eles me rastrearam aqui na cidade onde eu ia, eles estavam me ligando, eu chegava para cortar o cabelo, fui no São Lucas falar com o Dr. Marcos, eles ligavam, queriam que a gente entrasse no ar e falasse que o Riva estava traindo, que o Riva tinha pulado para o outro lado, que ia perder o acordo que era de asfaltar até Novo Paraná, não ia cair por terra, que não teria mais e tal. E tava aquela raiva, o Dante tava, rapaz, possesso, o Riva, né? baixinho, vermelhinho, gordinho, careca, e o Dante, o senhor, diretas já quando se encontraram assim. Aí o Antero chegou para mim, inclusive, e falou assim, olha, esses dois vão passar aqui a pão e água, não se elege nunca mais. O homem que não honra a calça que veste, que não cumpre sentado o que fala de pé, nunca mais, isso aqui é um mandato só. E todo mundo falava isso aqui também. Pronto, o homem virou depois presidente, secretário. Mais votado, enquanto se candidatou, foi o mais votado do Estado, né? E hoje a filha dele continua o legado. Não estamos aqui fazendo política. Não, sim, contando a história, isso mesmo. A outra pergunta era? Outra pergunta era quantos os grupos de WhatsApp, quantos tem cada um deles? O grupo de WhatsApp é o seguinte, eu comecei, né, como todos os veículos de comunicação, tem que ter, né? Criam, você pode entrar, por exemplo, no Só Notícias, no Olhar Direto, tem lá um link. Entre no para receber as notícias, tal. Para receber os links. Os outros aqui tem também. E aí eu comecei a criar, na época era 250 membros só, né? Fui criando, criei 10. Aí todos eles são fechados, só eu posto. Hoje, a maioria, praticamente assim, não tem um que tenha menos de 800 pessoas. Então, quando eu posto alguma coisa, eu posto para 9 mil pessoas, pode-se dizer. Bacana. Né? Direto ali, fora os que replicam. E aí, como diz, a gente tem que se reinventar, né? Comecei a fazer, porque um spoiler em áudio. Da matéria e tal, faço um spoilerzinho e tal, falando sobre aquele assunto, às vezes uma notícia urgente, um fato que aconteceu tal, eu entro e tal, falo, mando pelos grupos, né? E aí, isso começou viralizar, né? E foi indo. Hoje, eu mantenho esses 10 grupos, com 900 e poucas pessoas cada um, e as pessoas ficam ali e não saem. Justamente por isso, porque eu corro atrás, é de madrugada, é domingo, é segunda, qualquer dia, qualquer hora, eu estou trazendo a informação. E além disso, eu comecei a fazer um merchanzinho nesses áudios, fazer uma propagandinha e tal, e foi pegando, o pessoal foi gostando. Hoje eu tenho uma carteira de clientes que fazem contrato por 1 ano direto, né? Só mandam os boletos e aí, quer dizer, virou um meio de ganhar dinheiro. Sim, virou, além do site, você ter também... Tirar uns pila. Aliás, até gera mais renda do que o próprio site, né? Bacana. Então, tem, graças a Deus. E assim, eu agradeço muito as pessoas, porque é a confiança, né? De saber que está ali e tem informação, né? E vai ter a sua marca veiculada e vai ter o respaldo, né? Sim. Porque você já tem a credibilidade desde 23 anos do site, depois agora com os grupos, YouTube, canal do YouTube e tal, você tem, e o diferencial seu, eu sempre disse isso daí, né, para todos, é que você pode até chegar a alguma outra notícia, o outro veículo chegar primeiro, mas em quase todas você é o primeiro que chega lá no local, e muitas vezes, como você até fala, você gosta de frisar isso, e tá certo, tem que fazer isso mesmo, só o Show de Notícias acompanhou. É certo falar, porque é uma marca sua e tá certo. E outra, eu, como até essa semana, conversando com o Coronel Alex, né, contando um pouco, conversando com ele, porque 1 hora e pouco conversando com ele, e as pessoas às vezes querem negar isso. Primeiro que eu não sou concorrente de ninguém, mas me considero um concorrente. Acho que, mas querem me comparar, não. Eu tenho minha história, eu trilho meu caminho. Sou um cara 100% certo? Não. Também tenho meus defeitos, também já tive minhas falhas, meus erros, mas eu faço criteriosamente o meu trabalho.
Está aqui, por exemplo, eu tenho a minha carteira de jornalista aqui, ó. Eu sou provisionado pelo Ministério do Trabalho, né? Tem a DRT, de número 970/2000, como animador, locutor e animador de rádio. Quer dizer, desde 2000 tenho esse provisionamento. De jornalista, 1048 de 2005. Então, 20 anos, então. Meu site tem uma empresa, né, que é a MC da Rosa Promoções e Eventos ME, tem um jornalista responsável, que sou eu fico divulgando isso tudo por aí, mas está aqui, né? Quer dizer, precisou, eu sou provisionado e tudo, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E como as pessoas nos acompanham muito, porque antigamente era assim, Aldo. Ah, mas aconteceu alguma coisa, o Aparício não falou ainda na rádio. Porque ficavam esperando dar essa... Hoje não, hoje as pessoas... mas vê lá no Show de Notícias. Vê no site, vê se está no... Confere lá no site, se já tem. Justamente pelo trabalho que a gente faz, pela dedicação. E outra, assim, eu falo sempre isso, né? Quem gosta do que faz, faz melhor. E faz com amor, né? Faz com dedicação. Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Do rádio, eu gostaria até de falar isso, o rádio cria uma voz sem rosto. E na época, por exemplo, que começamos aqui, todo mundo ouve o Aldo, mas como que é o Aldo? É baixinho? É gordo, é careca. Ele fala que é avô, será que tem cabelinho branco? Será que não sei o que e tal? Então cria uma voz sem rosto. E eu sempre me pautei da seguinte maneira, que às vezes, Aldo, é muito comum, o brasileiro tem um negócio, não é todo, a gente fala o brasileiro, mas assim, a lei de Gerson, não sei se... Já. É levar vantagem. De qualquer forma, ele quer estar na frente. Qualquer coisa assim, por exemplo, você escreveu alguma coisa ou falou alguma coisa que a pessoa acha que aquilo lá vai prejudicar, ou coisa, uns mimimis que tem. Sim. Primeira coisa que fala é de processar. Eu vou procurar um advogado, porque não sei o que e tal, eu vou processar. Porque hoje em dia está assim, está tudo assim. É desse jeito, cara, é desse jeito. Eu, graças a Deus, eu tenho a honra de dizer para você que nunca, já teve processo. Vou citar 2 aqui, né? Mas antes queria a frase que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que eu escrevo, não pelo que as pessoas entendem, interpretam. Porque às vezes a pessoa lê mal por cima lá, não vê e já sai metendo, porque não sei. Não, eu me responsabilizo pelo que eu falo e pelo que eu escrevo. Tudo que eu falei aqui, pode buscar a história que... Tem fonte, é comprovado, né? Então, eu procuro fazer o máximo correto possível. Os processos que eu tive, por exemplo, um dia, um rapaz aí que fazia uma pesquisa de opinião pública, não sei o que e tal, mas não tinha direito certo, né? Eu fiz uma matéria de acordo com o que o Ministério Público me passou. Não inventei, eu não invento nada. Eu não invento. Eu só faço se eu tiver a fonte. Tem gente que tem aquela preocupação, não fala meu nome, não tem problema. Quem dá fonte é água mineral. E para quem guarda segredo é baú. Pronto. Então, se é notícia, eu tendo a informação correta, eu faço. Eu não preciso ter um trem assinado, claro que é ótimo. Por exemplo, coisas policiais, normalmente eles fazem com base no boletim de ocorrência. Sim, Ministério Público você pode utilizar, mas é garantia também do jornalista você preservar a sua fonte, até na frente do juiz, né? Essa é uma prerrogativa. Graças a Deus eu tenho muito acesso à Polícia Militar, à Polícia Civil, não privilégio, sabe? Não assim, mas acesso, respeito, atenção, até por eu ter sido presidente do Conselho de Segurança, feito um trabalho maravilhoso aí com eles todos. Então, eu tenho essa facilidade, né, e tal, não privilégio nenhum, mas tenho acesso, graças a Deus. E aí, teve um acidente aqui na Avenida José Alves Bezerra, com a rua ali atrás do Oscar Soares, que um rapaz se machucou. Eu fiz a matéria com base no boletim de ocorrência, dizendo que o motorista confessou que estava embriagado. Esse motorista entrou com processo contra mim. Queria 20 mil reais de indenização por danos morais, não sei o quê. Aí teve uma audiência, levou um monte de gente dele e tal. E eu sabia que eles tinham combinado que se tudo que eles ganhassem iam dividir entre eles. Não, iam fazer uma outra festa. Fazer outra festa. Fazer outra festa. Quer dizer, tomar mais umas e de repente fazer mais um acidente, mais uma vítima. Né? Enfim,
Graças a Deus eu ganhei aqui, o juiz Dr. Sócrates, na época, né, negou, foi para Cuiabá, também o cara recorreu, fez tudo. Recorreu, chegou em Cuiabá também, foi negado. No Tribunal de Justiça. Tentou mais um pouco, mas não deu. Nem subiu, não o tribunal nem Aí mandou. teve um outro muito pesado, né, que foi um duplo assassinato que teve aqui, um casal em que uma pessoa foi acusada, foragiu, ficou foragido um tempão, depois foi preso, veio, ficou 10 meses detido, preso. Né, segregado, foi a júri popular e foi absolvido. E aí ele se achou no direito de processar. Entrou com ação contra o Show de Notícias, quer dizer, os outros todos aqui publicaram, só o Show de Notícias foi o privilegiado. Entrou com uma ação, aí essa ação, ele tinha pedido 250 mil reais do Show de Notícias, da Gazeta Digital, do tal de Guia News e do Estado. Aí teve a primeira audiência, tudo, né, foi virtual, perdeu, o juiz negou, ele recorreu, aí em segunda instância, no TJ, ele conseguiu ainda uma indenização de 50 mil reais do Estado, por manter ele preso. Não os 250, e nós, graças a Deus, fomos absolvidos. E isso porque, inclusive, quando ele saiu do júri, eu dei oportunidade para ele, eu tenho o vídeo até hoje, depois a justiça pediu para tirar, eu tirei, do ar a matéria, então eu fiz tudo certinho. Tudo que mandou, como Quem mandou. me deu essa fonte? Foi a justiça. Então, quer dizer, eu tenho a fonte que a justiça me deu. Então, foi a Polícia Civil, fez reconstituição do crime, tudo, né? Graças a Deus, não prosperou. Eu até hoje não tirei nenhum pilo do bolso para gastar com isso. Nem com advogado, Aldo. Olha que maravilha. Nem com advogado. Nesse aqui até quero citar e agradecer o Dr. Fernando Melo, que foi o cara que me ajudou, que fez a defesa, né, desses dois processos, sem me cobrar nada, né, pela amizade que a gente tem. Ele me dá uma assistência jurídica, né, e é o marido da doutora Arielle Frison. E aí, o doutor Elcio também já me ajudou muitas vezes em outras coisas, o Marcelo Gonçalves, enfim, graças a Deus a gente tem esse relacionamento com todos aí, e que dá esse privilégio. Respaldo, né? Então eu não tenho na minha carreira, Paris foi processado por isso, foi condenado, usou tornozeleira, não sei o que, não. Graças a Deus não tem nada, absolutamente nada, assim, em termos judiciais, em termos de... Graças a Deus. E só um complemento aí. Vou ficar o dia inteiro. Não. Já vou deixar depois para as suas considerações, mas essa questão de notícia, se prosperar o que tá se ventilando aí, vai ficar complicado, porque eles querem responsabilizar daí o site, a rádio, a TV, até pelo que o entrevistado fala. Então, você noticia, mas o que você fala, o que você escreve, que o Coronel Alex falou, que o Ney falou, que o presidente da Câmara falou, você pode ser responsabilizado pelas palavras dele por estar no seu veículo. Aí é complicado, aí que acabar de vez com a profissão, que já não está fácil, né, Aparício? Antigamente era assim, né? Era ao vivo, aí de repente o cara falava lá uma coisa lá e... mas era ao vivo, eu não tenho, a responsabilidade do cara. Hoje não, hoje... Já querem penalizar também. De comunicação. Infelizmente, Aldo, nós estamos num país, não quero entrar aqui em detalhe, em mérito, né? Tal, nada, que não entendam dessa forma, que as coisas estão sendo muito assim, reprimidas. E aí criou-se a tal da rede social. Que olha, eu falo assim, por isso que eu falo, eu tenho o meu DRT, eu tenho o meu registro, tenho tudo, a empresa, tudo legalzinho. Mas daí, de repente, cria-se uma página no Facebook, eu não sei aonde e tal, e vira uma coisa que começa a falar. E grupo do WhatsApp, por exemplo, você falou dos grupos do WhatsApp, os meus são todos fechados. Só tem um, que tem um pouco menos de pessoas e tal, que é aberto, que as pessoas podem conversar, perguntar, então, mas não tem, conversei, bom dia, se imagina eu com 9 mil e poucas pessoas, todo dia, bom dia, boa tarde, não sei o que e tal, não dá conta, né? Então são fechados. Mas infelizmente hoje, a liberdade
Se você me permite até rapidinho contar uma história aqui, daquela história de Colniza lá, daquele incêndio que teve lá na boate. Sim. Aquela vereadora me ligou, ela queria... No distrito, né, de Guarida. Até pediu para a gente fazer uma matéria e tal, porque aí, quando teve o incêndio na casa do cidadão lá, começaram a divulgar isso, publicar e tal, né? E uma pessoa criou um perfil fake e começou a acusar o cidadão lá, bem feito, porque não sei o que e tal, porque ele é estuprador, porque não sei o que e tal, sabe? E começou a viralizar isso. E aí a vereadora lá mesmo fez um trabalho, ela é policial militar, fez um trabalho de pesquisa e tal, e descobriu um perfil verdadeiro dessa pessoa. Tem até boletim de ocorrência, tudo. Então, a rede social ajuda muito, mas também é fácil de denegrir a imagem das pessoas, de falar mal, porque acha que está atrás de um celular ou de um computador, tem essa... De um perfil falso, não vai ser descoberto, né, que não vai ser descoberto. Hoje o WhatsApp me ajuda demais, eu agradeço demais, centenas de pessoas que todo dia me dão informações sobre isso, sobre aquilo, tá, que chega, informações que eu não tenho condições, eu sou sozinho, né? Eu escrevo, eu edito, eu filmo, né, tudo, eu entrevisto, tudo, sou eu que posto as propagandas. Então é difícil você conseguir estar em tudo que é lugar. Graças à rede social, principalmente o WhatsApp, eu tenho essas informações. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado em falar as coisas, porque não é assim, como você falou, tanto eu posso ser notificado ou processado por uma opinião de terceiros que falam aqui no meu canal, eu sempre dou direito de resposta também, como a pessoa que põe lá no grupo do WhatsApp pode ser processada também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é terra sem lei, né? A vantagem é que você está em lei, não é terra sem lei na internet. Tem gente que acha que é terra sem lei. Acha que é, mas não é. Vamos lá então para um bate-bola agora, aquelas perguntas rapidinhas agora com você. Time que eu torço. Essa quase ninguém sabe, né? Vamos lá, Parício. Um bordão que você nunca abandona quando você volta no ar, quando você fala, qual que é esse bordão? Joinha, 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 sempre. O momento mais marcante da sua carreira no rádio? Foi a inauguração da rádio, né? Da primeira rádio aqui, foi, com certeza. Depois eu inaugurei também a difusora, né? Que nós falamos demais também. Mas o marcante mesmo foi a primeira transmissão esportiva, aquele ano de 88. De 88, marcou. Uma gafe ao vivo que você lembra até hoje? Cara, eu caí de uma cadeira uma vez. Sério. Isso acontece, né? Eu caí, não foi nem gafe, eu tava assim, gafes eu não lembro assim de gafe, mas eu lembro que eu estava entrevistando o Dr. Francisco, que ele foi na rádio para falar sobre segurança no trabalho. E aí caiu. E aí eu fui encostar na cadeira aqui para trás, a cadeira quebrou e eu caí lá na frente dele. Falei, que segurança tem no trabalho? O homem era dono da rádio. Dono da rádio, verdade. Quem te inspirou a entrar no rádio? Eu sempre fui apaixonado por rádio, sempre gostei. E assim, pelo fato de ouvir, eu falo até hoje para as pessoas que querem entrar em comunicação, volta e meia a gente vê um começando, e aí começa um site. Primeiro de tudo, você tem que ler. Aprenda lendo, ouvindo também, ouvindo e principalmente se inspirando em alguém. Por exemplo, lá no Paraná mesmo, esse rapaz que eu falei aqui, o Juarez Story, era uma inspiração. O seu livro, por exemplo, lá em Capitão das Marques, o Maninho, filho dele, porque eu gostava. E comecei a falar e foi indo, então a inspiração foi isso, foi gostar, e eu ficava o tempo inteiro. E hoje, por exemplo, eu viajo, mês passado, por exemplo, eu fui a Porto Alegre, fui ao Paraná também, aí eu chego lá, eu alugo um carro. O que eu quero no carro? Eu quero um rádio. Para mim ouvir, mas não é para ouvir a música, é para ouvir o que os caras falam, que os comunicadores estão falando. Comunicadores, então a gente aprende dessa forma. Um programa de rádio que marcou sua infância? Rapaz, a minha infância foi marcada pelas transmissões esportivas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Foi quando eu passei a gostar de jogo. Nós tínhamos, meu pai comprou um rádio Orbifon, com PH inclusive, desse tamanho, 6 pilhas, daquelas grandes assim,
E esse rádio era... E aí na época não tinha energia, né? Era na pilha, e eu ficava à noite ouvindo, assim, a Rádio Guaíba principalmente, né? As transmissões esportivas. E foi onde eu passei também a gostar muito disso. E aí eu lembro que à noite eu tinha que apagar o lampião, né? Porque era querosene, para não ficar gastando querosene, eu apagava o lampião e ficava no escuro. E a Guaíba tinha um problema, quando era umas 9 horas da noite mais ou menos, entrava em cima da transmissão Da deles, frequência dela, da outra. frequência delas, a Voz da América. Essa Voz da América era só uma música, e aí atrapalhava de ouvir a rádio. Eu ficava ali tirando para cá, para lá, para ouvir o jogo e tal, né? E eu vi rádio, a programação, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, a Gaúcha. Eu tive, inclusive, eu dei uma entrevista na Gaúcha. Eu vi. Em setembro, eu estive lá, e eles transmitem lá, e é da RBS, né, a Globo do Rio Grande do Sul. Então, a Gaúcha tinha também, depois passou a transmissão, mas a Farroupilha tinha um programa chamado Rodeio Coringa. Rodeio Farroupilha, acho que era coisa assim. Então, no domingo à noite, eles faziam aquela transmissão e era com trovas, trova gaúcha, né? Então, também é um programa que marcou muito. Um entrevistado que você ainda sonha em entrevistar, uma pessoa? Rapaz, eu não sei, assim, eu tenho muitas pessoas hoje que a gente, na política eu já Praticamente perdi a paixão de entrevistar alguém. Mas assim, o que eu vou te dizer, cara, o mundo como diz, o mundo capota, né? E de repente você se depara, por exemplo, entrevistas que você faz que marcam, né? De você encontrar com alguém, como eu já entrevistei outras pessoas e tudo, mas assim, não tem assim, eu gostaria de entrevistar essa pessoa. Artista, por exemplo, eu não tem essa paixão por entrevistar. De jeito nenhum. Teve Então, algumas experiências negativas também, né? Não, cara, porque assim, o artista, todos os artistas que vieram, que passaram aqui por Juara, eu acompanhei todos eles, desde que eu cheguei aqui, né? Menos o Antônio Marcos, que veio antes de eu vir, né? Mas assim, todos eles eu acompanhei. Então eu vi muito cara chato, nojento, né? Eu vi cara muito legal, mas também cara muito chato. O principal, todos os caras legais que eu, assim, convivi, que entrevistei, foi o Frank Aguiar. Frank Aguiar, bacana. Frank Aguiar. No meu caso, eu vou citar dois. Eu entrevistei bem menos que você, é lógico, né? Mas Sérgio Reis, o Sérgio Reis foi fenomenal Sérgio comigo. Reis, quando veio, eu estava em campanha. Ele tava com o Riva nas campanhas. Fenomenal. E Breno Reis e Marco Viola, que eram praticamente de casa aqui, né? Quando o filho dos finados Zé do Boi morava aqui, eles estavam aqui praticamente direto. Agora, uma que eu vou falar, que já até, pode até falar que eu estou falando que já até partiu, integrante da dupla, mas não, mas foi uma experiência muito ruim, foi até ao vivo a entrevista, cara, fiquei tão sem graça, e é uma dupla antiga, gosto das músicas deles, não deixei de gostar, mas Goiano e Paranaense. Nossa! Chega! Rapaz, essa foi de marca. Um que eu lembro muito bem, o Mato Grosso, aliás. Mato Grosso, assim, para conseguir fazer ele falar é uma moagem. Eu tô com fome. Daqui a pouco eu almocei agora e não sei o que. Sempre tem uma desculpinha para falar. Mas louco para falar, né? Porque a mídia é o que leva o trabalho deles, né? Mas parece que quando vem de cidade pequena, eles não querem dar tanta bola, assim, isso é uma coisa assim. Qual foi o elogio mais especial que um ouvinte já te fez? Cara, eu recebo tanta coisa, assim, até hoje, eu tenho aqui no celular, por exemplo, muitas pessoas que mandam mensagem e tudo, mas eu não colocaria nem como elogio, como assim, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que rezam por mim. Isso é muito importante. Que rezam. Eu tenho todos os dias, assim, eu falo assim, mais de uma dezena de pessoas, principalmente senhoras, né? Tem uma senhora, Dona Rita, que ela, além dela rezar todos os dias por mim, ela faz novenas junto com o padre Reginaldo Manzotti, aquelas novenas que o padre faz. Sim. Ela faz, coloca meu nome, desenha coração e manda para mim, assim. Então, eu não sou muito pegado no elogio, sabe? Porque tem, graças a Deus tem. Se eu tivesse até selecionado muitos, assim, tem elogios que a gente fica assim, nossa, graças a Deus, né? E obrigado.
Mas assim, essas orações, isso é gratificante demais. E para encerrar esse nosso bate-bola, complete a frase: rádio é... Rádio é tudo, é comunicação importantíssima, só que, assim, tem que ser com responsabilidade, como a Rádio Cidade faz. Por exemplo, você pegou uma notícia minha, dá a fonte da notícia. Se eu pegar uma notícia sua, dá a fonte da notícia. Então isso é fundamental. Primordial do jornalismo. Né? E, aliás, em tudo, tem duas coisas importantes na nossa vida, que é educação e respeito. Respeite o seu espaço. Eu não tenho, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho problema de sempre vim aqui na Rádio Cidade, sempre fui muito bem-vindo. O Toninho é um parceiro que me ajudou muito quando era lá na Rádio Tucunaré, ele dava assistência lá, um excelente técnico. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir, eu ouço todas as rádios aqui, e a qualidade de som melhor que a gente tem é da Rádio Cidade, isso aí é certeza. Eu queria que você me permitisse fazer um convite. Pode fazer, fica à vontade. Semana que vem, nós vamos, e até convidar a rádio para participar, nós vamos ter a segunda etapa do projeto Doação de Óculos para Perto. Olha que legal. São 1000 óculos, Dr. Nilton Carlos que é um amigaço, que é um cara que eu tenho realmente uma relação, nossa, inteligência demais. Ele é diferenciado. Diferenciado, né? Cara que ele é professor emérito em doutorado da PUC e da Unicamp. Olha. Né? Já foi diretor do Hospital das Clínicas, estudou e depois foi professor em Harvard, nos Estados Unidos. Ele chega amanhã, inclusive eu janto com ele em Novo Horizonte amanhã, lá na casa do prefeito, que aí quinta e sexta teremos aqui a entrega dos óculos. Então, se as pessoas que precisarem de óculos, têm mais de 50 anos, têm dificuldade para escolher feijão, para ler um jornal, a Bíblia, para colocar linha na agulha, vão lá no SERA, em frente ao cemitério ali, do lado do cemitério ali, vai estar quinta e sexta, a gente vai estar lá para entregar esses óculos, para doar, não paga nada. Já vai fazer o exame lá mesmo? Não é exame, é uma consulta, né? O teste de visão, né? Conta com o apoio de muitos colaboradores, maçonaria, Lions, nas secretarias da Prefeitura, Saúde e Assistência Social. Eu acho que a Cressol também, aquele pessoal dos desbravadores vão ajudar. Então vai lá, faz uma triagem, na verdade. E aí a pessoa precisa de um óculos de 2 graus, vai lá, está aqui o óculos de 2 graus, leva para casa e não paga absolutamente nada. Inclusive o Dr. Nilton vai estar aqui. Esse é uma pessoa, o Dr. Nilton, ele tem um título de cidadão juarense que eu assinei, eu outorguei para ele, junto com o José Serra. Ele trouxe em Juara o José Serra, que era ministro da Saúde na época. Saúde. Eu era presidente da Câmara na época. Ele me disse esses dias, eu não vou adiantar, mas ele está trabalhando para trazer uma autoridade grande a nível nacional aqui. Ele é um oftalmologista. Tem gente que vai dizer, mas de esquerda, né? Não, independente, nada. O Lula é cliente dele, é paciente dele. O Alckmin é paciente dele. O Serra é paciente dele. O Tarcísio de São Paulo. Então, essas são pacientes. E eu sou amigo, graças a Deus. Então, quinta-feira ele está aqui. Ele chega amanhã, como eu falei. Aí, terça-feira, ele vai passar o dia aqui, terça e quarta. Quinta e sexta a gente vai fazer essa ação. Na terça, infelizmente, eu vou para Sinop, né? Mas quarta-feira, ou talvez na terça-feira, se vocês tiverem um espaço, quiserem... Com certeza, vamos combinar, vamos fazer uma maravilha, uma maravilha. Ou de manhã, no Fernando, ou aqui à tarde, no meu programa durante a semana, nós convidamos sim. Parício, foi uma honra tê-lo aqui. Deixo aberto agora para as suas considerações finais, tá, meu amigo? Só falar para você mandar um abraço especial para a Dona Irene, que está ouvindo aqui, nosso amigo Ronaldo Lauro, que é nosso amigo em comum, nosso amigo bacana e está sempre ouvindo, e não deu tempo de abrir mais, mas tem uma gama de ouvintes que estão te ouvindo. Mandar um abraço para todos esses ouvintes, esses dois em especial aí, que eu consegui falar com a Dona Irene. A Dona Irene, quando eu desci ali para levar meu neto, ela falou assim, vai ter entrevista, já tô com o radinho ligado, hein? Eu falei, beleza, o Ronaldo já mandou aqui também. Então, e para mais ouvintes, foi uma grata satisfação. Suas considerações finais, muito obrigado, Tchê. E depois já finaliza escolhendo uma moda, é lógico, para a gente executar da sua preferência. Será que você vai ter guri aí? Opa, se não tiver, a gente puxa. Aqui agora é facinha. Aqui é facinha. Das roupas velhas do pai,
Queria. Gaúcho da Fronteira e Chitãozinho Chororó, guri? Pode ser. Pode ser com eles? Então pode ser. Bom, o Ronaldo é um irmão. Fantástico, verdade. Um cara de um coração imenso, um cara que é difícil falar, né? Tem essas pessoas, eu não posso fazer uma relação que eu vou esquecer alguém, mas ele eu coloco na prateleira de cima dos meus amigos, realmente, né? E a dona Irene, a todas as pessoas que participaram aí, a gente não fez um programa para responder, de repente deve ter muitas perguntas aí, e, enfim, as pessoas participando, eu agradeço. Agradeço a Deus, a você, a direção da Rádio Cidade, desejo sucesso. Você para mim ainda é o Rapazaldo. É verdade. Apesar da idade. Eu sempre chamei o Aldo de Rapazaldo, né? Começou comigo, trabalhou comigo, né? Falei contigo. Também um irmão, cara, você, os seus irmãos, né? O Beto, o Adenilton, né? O Adenilton também trabalhou com a gente. O Beto, eu fiz muita coisa com o Beto aqui. Ele tinha aqui o estúdio dele nessa rua mesmo aqui, né? Ele morava aqui, na Rio de Janeiro, onde é a SAT agora, né? A gente gravava os jogos e depois vinha colocar áudio ali na casa dele, enfim, fizemos tanta coisa junto com ele, a Janete, enfim, a todos, meu muito obrigado. E eu peço sempre que Deus nos proteja, nos dê vida longa. Tem gente que fala assim, mas você tá velho. Graças a Deus que eu tô verdade, velho. é um privilégio, né? Quero ver muitos dos meus amigos ficarem velhos, né? Mais velho que eu não quero, né? Porque eu quero continuar aí também. Mas muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Deus abençoe você, sua família, sua esposa, o filho Marcelo que está te ajudando, sua filha que não mora na cidade, mas você já é vovô também, tá? Você falou de mim, mas é vovô também. Meu neto tem 17 anos. 17 anos já. Tá maior que eu, que o Marcelo. Sucesso sempre, Aparício. Obrigado, Aldo. Fique com Deus. Vamos lá, então.